8 frutas que limparão seus rins rapidamente. Você já imaginou que uma simples fruta pode fazer uma verdadeira faxina nos seus rins? Quer descobrir quais são as 8 frutas capazes de desintoxicar, proteger e até prevenir doenças renais? Então fica comigo até o final, porque a fruta número 7 vai te surpreender e talvez já esteja na sua geladeira. Seus rins são como filtros poderosos, trabalhando 24 horas por dia para eliminar toxinas e manter seu corpo saudável. Mas será que você está cuidando bem deles? Você vai conhecer 8 frutas incríveis que podem limpar seus rins rapidamente, segundo estudos científicos. Prepare-se para anotar tudo, porque além de deliciosas, essas frutas têm o poder de transformar sua saúde renal. Agora me conta, qual fruta você acha que é a mais poderosa para os rins? O poder oculto do limão. Poucas pessoas percebem que o limão, uma fruta tão comum em cozinhas ao redor do mundo, possui um efeito profundo na saúde dos rins. Muito além de ser apenas um ingrediente para temperar saladas ou preparar sucos refrescantes, o limão contém compostos bioativos capazes de transformar a forma como os rins funcionam. Essa fruta cítrica concentra uma alta quantidade de ácido cítrico, uma substância que desempenha um papel essencial na prevenção de cálculos renais, conhecidos popularmente como pedra nos rins, que podem causar dores intensas e complicações graves se não tratados. O ácido cítrico atua de forma estratégica no organismo. Ele se liga ao cálcio presente na urina e forma complexos solúveis, impedindo que os cristais se aglomerem e gerem cálculos. Essa ação química reduz o risco de formação dessas estruturas sólidas. Além disso, o limão promove a alcalinização do pH urinário, criando assim um ambiente menos favorável ao desenvolvimento de cristais e ao acúmulo de toxinas. Estudos científicos reforçam o poder do limão na proteção dos rins. Uma pesquisa publicada na revista Nephrology revelou que a terapia conhecida como limonada terapêutica, na qual se consome cerca de 120 mililitros de suco de limão diluídos em aproximadamente 2 litros de água diariamente, aumenta o volume de urina em 30% e eleva os níveis de citrato em 50%. Esses dois efeitos combinados contribuem para reduzir em até 87% a probabilidade de formação de pedra nos rins. Mas o limão não para por aí. Essa fruta também é rica em vitamina C, um antioxidante potente que fortalece o sistema imunológico, combate radicais livres e protege os tecidos renais contra inflamações e infecções. Ao incorporar o limão na rotina, seja espremendo algumas gotas na água que você bebe ao longo do dia ou utilizando-o como tempero em preparações variadas, é possível obter benefícios surpreendentes para os rins sem recorrer a métodos complexos ou caros. Contudo, apesar de todos esses atributos, é preciso lembrar que o consumo em excesso pode irritar o estômago em pessoas mais sensíveis. Por isso, o ideal é buscar equilíbrio e, sempre que possível, consultar um profissional de saúde antes de adotar mudanças alimentares significativas. Agora imagine, se uma fruta tão simples como o limão pode fazer tudo isso pelos seus rins, o que dizer de outras frutas ainda mais poderosas e menos conhecidas que possuem efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios capazes de potencializar ainda mais a saúde renal? Você tem ideia de quais são essas frutas e como elas podem agir diretamente no combate aos danos renais? Então, prepare-se! Mirtilos. Quando falamos de alimentos que promovem uma verdadeira limpeza interna no organismo, poucas pessoas lembram dos mirtilos, conhecidos também como blueberries. Essas pequenas frutas azuis escondem em seu interior um arsenal de nutrientes e compostos bioativos capazes de agir diretamente na saúde renal, protegendo os rins de uma série de ameaças silenciosas. Não se deixe enganar pelo tamanho diminuto. Elas são verdadeiros guardiões microscópicos que trabalham sem descanso para manter seus rins saudáveis e livres de toxinas. Os mirtilos são ricos em um grupo de pigmentos vegetais que conferem a coloração azul característica e
possuem uma potente ação antioxidante. Esses antioxidantes neutralizam radicais livres, moléculas instáveis que danificam as células renais e aceleram o processo de envelhecimento dos tecidos. Além disso, as antocianinas têm propriedades anti-inflamatórias que reduzem a inflamação crônica, uma das principais causas do comprometimento da função renal. Estudos científicos comprovam esses efeitos extraordinários. Pesquisas realizadas com ratos diabéticos mostraram que o consumo regular de mirtilos pode reduzir o estresse oxidativo nos rins em até 40% e diminuir os marcadores inflamatórios em 50%. Esses dados são particularmente relevantes, porque tanto o estresse oxidativo quanto a inflamação estão intimamente ligados ao desenvolvimento de doenças renais crônicas. Outro aspecto interessante dos mirtilos é o seu perfil nutricional. Eles possuem baixos níveis de sódio, fósforo e potássio, minerais que precisam ser rigorosamente controlados em dietas para pessoas com problemas renais. Essa característica torna os mirtilos uma escolha segura e eficaz para quem precisa proteger os rins sem comprometer outras funções do corpo. Para aproveitar todos os benefícios dessa fruta, recomenda-se consumi-la fresca, congelada ou até mesmo em forma de suco natural, sem adição de açúcares. Incorporar mirtilos do café da manhã com iogurte natural ou em smoothies pode ser uma maneira prática e saborosa de fortalecer os rins e potencializar a saúde geral. Agora, imagine só se os mirtilos já oferecem tamanha proteção aos rins. O que dizer de uma fruta que não apenas combate os radicais livres, mas também atua como uma barreira natural contra infecções no trato urinário? Você consegue adivinhar qual é? Terceira fruta: cranberries. Quando falamos em saúde dos rins, poucos alimentos têm uma reputação tão sólida quanto as cranberries. Conhecidas como poderosas alinhadas no combate a infecções urinárias, essas pequenas frutas vermelhas vão muito além do que se imagina e escondem propriedades que atuam como uma verdadeira defesa invisível para proteger todo o sistema urinário e, por consequência, preservar a função renal. As cranberries contêm uma substância chamada proantocianidina, um composto bioativo que impede que bactérias patogênicas, como a Escherichia coli, se fixem nas paredes do trato urinário. Esse mecanismo é crucial porque, ao evitar a aderência bacteriana, a cranberry interrompe o ciclo infeccioso antes que ele se instale, evitando a migração das bactérias para os rins, o que poderia desencadear quadros graves como pielonefrite. Um estudo publicado no Nutrition Journal demonstrou que mulheres que consumiram cranberries adoçadas diariamente por 2 semanas reduziram o risco de infecções urinárias em 41%. Mais impressionante ainda, outra pesquisa apontou que o consumo regular de suco de cranberry pode diminuir o risco de formação de cálculos renais em 65%, ao reduzir significativamente os níveis de oxalato de cálcio na urina, um dos principais responsáveis pelas pedras nos rins. Além dessas propriedades preventivas, as cranberries também são naturalmente baixas em potássio, fósforo e sódio. Essa característica é particularmente importante para pessoas que já apresentam algum grau de comprometimento renal e precisam seguir dietas restritivas nesses minerais para evitar sobrecarga nos rins. Mas os benefícios não param por aí. As cranberries são ricas em vitamina C, um antioxidante potente que ajuda a neutralizar radicais livres, reduz a inflamação e fortalece o sistema imunológico. Dessa forma, o consumo regular dessas frutas contribui não só para a proteção dos rins, mas também para o equilíbrio geral do organismo. Para aproveitar todos os benefícios, é possível consumir cranberries frescas, secas, desde que sem açúcar, ou preparar sucos naturais sem adição de adoçantes. É essencial, no entanto, que pessoas com doenças renais pré-existentes consultem um médico antes de incluir a fruta na dieta, pois mesmo alimentos benéficos precisam ser consumidos com orientação. Agora pare e pense, se as cranberries podem agir como um escudo natural contra infecções e pedras nos rins,
Você consegue imaginar o que uma fruta tropical com uma enzima anti-inflamatória poderosa pode fazer pelo seu sistema renal? Você sabia que existe uma fruta capaz de aliviar inflamações internas e até mesmo dissolver pequenos cálculos renais sem procedimentos invasivos? Abacaxi, a fruta tropical que combate inflamações e protege os rins. Entre todas as frutas tropicais, o abacaxi se destaca como uma joia rara para a saúde renal. Muito além do seu sabor doce e refrescante, essa fruta é uma fonte impressionante de compostos bioativos que oferecem benefícios surpreendentes para o funcionamento dos rins. Poucas pessoas sabem que o abacaxi contém uma enzima única chamada bromelina, que atua como um potente agente anti-inflamatório natural, capaz de reduzir processos inflamatórios silenciosos que podem prejudicar os rins ao longo do tempo. A inflamação crônica é uma das principais causas de danos renais progressivos, especialmente em pessoas que sofrem de doenças como diabetes e hipertensão. A bromelina, presente em grande quantidade no abacaxi, tem a capacidade de modular respostas inflamatórias no organismo, atuando diretamente em enzimas e mediadores químicos que perpetuam o quadro inflamatório. Estudos publicados na revista Biomedicine e Pharmacotherapy mostraram que a bromelina conseguiu reduzir em até 66% os marcadores de inflamações nos rins de animais com doença renal crônica. Mas não é só isso. O abacaxi também é rico em vitamina C, um antioxidante que protege as células renais contra o estresse oxidativo, além de possuir citratos naturais que auxiliam na dissolução de pequenos cristais de cálculos no rins, prevenindo a formação de cálculos renais. Um estudo realizado com pacientes com inflamação renal indicou que a suplementação com bromelina foi capaz de reduzir a presença de proteínas na urina em 18% e também de diminuir a pressão arterial em 10%, dois fatores cruciais para evitar a progressão de doenças renais. Outro ponto que torna o abacaxi uma escolha excelente para a saúde dos rins é o seu perfil mineral. Ele possui baixos níveis de potássio, fósforo e sódio, sendo uma fruta segura para quem precisa controlar esses elementos na dieta. Além disso, seu alto teor de água contribui para uma hidratação eficiente, essencial para o bom funcionamento do sistema urinário. Para aproveitar todos esses benefícios, o ideal é consumir o abacaxi fresco, preferencialmente em pedaços ou suco natural, sem adição de açúcares. Incluir a fruta no dia a dia pode ser uma maneira saborosa e eficiente de cuidar da saúde renal sem recorrer a medicamentos ou procedimentos invasivos. Agora, você sabia que existe uma fruta extremamente comum que carrega uma fibra especial capaz de evitar um dos maiores vilões dos rins, o diabetes? Quinta fruta, maçãs. Existe uma fruta considerada símbolo de saúde ao redor do mundo? Essa é a maçã. O que poucos sabem é que, além de ser um lanche prático e delicioso, a maçã contém compostos que atuam como verdadeiros guardiões dos rins, especialmente quando o assunto é prevenir um dos maiores vilões silenciosos da função renal, o diabetes. A principal arma da maçã está em uma fibra solúvel, chamada pectina. Quando ingerida, a pectina forma uma espécie de gel no sistema digestivo, que retarda a absorção de açúcares no sangue. Esse efeito é crucial porque ajuda a estabilizar os níveis glicêmicos, evitando picos que podem sobrecarregar os rins e causar danos progressivos. A relação entre diabetes e doenças renais é direta. Altos níveis de glicose ao longo do tempo lesionam os vasos sanguíneos dos rins, comprometendo sua capacidade de filtrar toxinas e líquidos do organismo. Pesquisas científicas reforçam a importância da maçã nessa proteção. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition revelou que mulheres que consumiam maçãs regularmente apresentaram uma redução significativa no risco de desenvolver doença renal crônica. Além disso, o extrato da casca da maçã demonstrou, em ensaios laboratoriais, a capacidade de prevenir lesões renais induzidas por medicamentos tóxicos para os rins,
como a cisplatina, utilizada em quimioterapia. Outro benefício relevante é a ação antioxidante e anti-inflamatório dos compostos fenólicos presentes na casca e na polpa. Esses antioxidantes neutralizam os radicais livres, reduzindo assim o estresse oxidativo que danifica as células renais. Estudos indicam que o consumo regular de maçãs pode reduzir esse estresse em até 33%, oferecendo uma camada extra de proteção ao sistema renal. A maçã também se destaca por ter baixo teor de sódio, fósforo e potássio, tornando-a uma opção segura para pessoas com restrições alimentares devido a doenças renais. E aqui vai uma dica: sempre que possível, consuma a fruta com casca, pois é nela que se concentram de 2 a 6 vezes mais antioxidantes do que na polpa. Seja crua, assada ou cozida, a maçã pode ser incluída em diversas preparações para beneficiar a saúde renal sem perder o sabor. Você já ouviu falar sobre uma fruta doce e suculenta que atua como um verdadeiro diurético natural? Sexta fruta, melancia. Imagine morder uma fatia de melancia em um dia quente e sentir o frescor imediato se espalhando pelo corpo. Essa fruta suculenta e doce vai muito além de refrescar. Ela possui propriedades únicas que a transformam em uma verdadeira aliada na purificação dos rins. Composta por mais de 92% de água, a melancia é um dos diuréticos naturais mais poderosos encontrados na natureza, estimulando a eliminação de toxinas e resíduos acumulados no organismo. Quando falamos em diurese, ou seja, o aumento da produção de urina, estamos nos referindo a um dos mecanismos mais importantes para manter os rins funcionando corretamente. A melancia, graças a seu alto teor hídrico, promove esse efeito de maneira suave e natural. Estudos científicos demonstram que o consumo de melancia pode aumentar o volume urinário em até 23%, auxiliando na remoção de excesso de sódio e outras substâncias que, em grandes quantidades, poderiam sobrecarregar os rins. Mas os benefícios da melancia não param apenas na hidratação e na ação diurética. Essa fruta é uma das principais fontes alimentares de licopeno, carotenoide responsável pela coloração avermelhada da polpa e com ação antioxidante extremamente potente. O licopeno tem se mostrado eficaz na redução do estresse oxidativo nos rins, em até 45%, prevenindo danos às células renais e retardando o avanço de doenças degenerativas. Pesquisas revelaram que o extrato de melancia reduziu a inflamação e a fibrose nos rins de animais, com danos renais em 37% e 40%, respectivamente. Além disso, suplementos à base de melancia demonstraram capacidade de reduzir a pressão arterial em 15% e melhorar a função arterial em 50%, fatores essenciais para o bom funcionamento renal. Outro ponto positivo é que a melancia contém níveis muito baixos de sódio, potássio e fósforo, sendo adequada até mesmo para pessoas que precisam limitar esses minerais na dieta. Isso a torna uma opção segura e eficaz para quem busca proteger os rins sem abrir mão do prazer de saborear uma fruta deliciosa. Agora, se a melancia já atua como um verdadeiro filtro natural para os rins, imagine uma fruta pequena, mas extremamente poderosa, que contém um composto capaz de reverter inflamações renais e até de regenerar tecidos danificados, que carrega em sua casca e sementes uma substância com efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e antifibróticos impressionantes. Consegue adivinhar qual é a próxima protagonista desta lista? Sétima fruta, uva. As uvas, pequenas e aparentemente inofensivas, carregam um potencial surpreendente quando se trata de saúde renal. Seja na versão roxa, verde ou vermelha, essas frutas escondem compostos bioativos que não apenas protegem os rins, mas também ajudam a reparar danos já existentes. Entre todas as suas propriedades, o destaque vai para uma molécula extraordinária chamada resveratrol, que atua como um verdadeiro elixir natural para o sistema renal. O resveratrol é um polifenol encontrado principalmente na casca e nas sementes das uvas. Essa substância ganhou destaque na comunidade científica por seus efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e antifibróticos. Em outras palavras, ele combate os radicais livres,
causam danos celulares, reduzem inflamações silenciosas que deteriorizam os tecidos renais e ainda previne a formação de cicatrizes, fibrose, que comprometem a função dos rins ao longo do tempo. Estudos em modelos animais mostraram resultados impressionantes. Pesquisas revelaram que o resveratrol foi capaz de reverter danos renais causados por dietas ricas em gordura, restaurando o equilíbrio mineral dos rins e reduzindo a progressão de doenças crônicas. Outro estudo com pacientes diabéticos indicou que a suplementação com resveratrol melhorou a função renal em 25% e reduziu a proteinúria, perda de proteína pela urina, em 40%, um marcador cítrico para avaliar a saúde dos rins. Além do resveratrol, as uvas também contêm flavonoides e antocianinas, compostos que ampliam a produção antioxidante e ajudam a preservar a integridade dos vasos sanguíneos e irrigam os rins. Isso é essencial porque o fluxo sanguíneo adequado garante que esses órgãos continuem filtrando toxinas de forma eficiente. Outro fator positivo é o baixo teor de potássio e fósforo, o que torna as uvas seguras para quem já possui algum grau de disfunção renal. Consumir a fruta in natura, sucos naturais sem açúcar ou até mesmo incorporar as sementes trituradas em receitas pode ser uma maneira prática de aproveitar todos esses benefícios. Agora imagine, se as uvas com seus compostos poderosos podem proteger e até reparar os rins, o que dizer de uma fruta doce, vermelha e aromática que reúne um verdadeiro coquetel de antioxidantes e ainda é capaz de regular os níveis de açúcar no sangue, prevenindo danos renais causados pelo diabetes e pela hipertensão, que não só protege, mas também potencializa a regeneração dos rins, trazendo benefícios surpreendentes para todo o organismo. Oitava fruta: morango. Entre todas as frutas conhecidas por seus benefícios à saúde, os morangos se destacam como uma verdadeira joia quando o assunto é proteção renal. Por trás da cor vermelha vibrante e do aroma doce e convidativo, essa fruta carrega uma combinação poderosa de compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, capazes de atuar profundamente na prevenção e regeneração dos tecidos renais. O grande destaque dos morangos são as antocianinas, pigmentos naturais que não apenas conferem a cor intensa, mas também desempenham um papel essencial na neutralização de radicais livres. Esses radicais, quando acumulados, geram estresse oxidativo, uma condição que danifica as células renais e está intimamente ligada ao desenvolvimento de doenças crônicas nos rins. Estudos científicos demonstram que o consumo regular de morangos pode reduzir esse estresse oxidativo em até 32%, além de inibir inflamações responsáveis por acelerar o declínio da função renal. Os benefícios não param por aí. As antocianinas presentes nos morangos também têm efeito na regulação da glicemia, prevenindo assim picos de açúcar no sangue, que poderiam, com o tempo, sobrecarregar os rins. Pesquisas publicadas no American Journal of Clinical Nutrition mostram que indivíduos que incluíram morangos em sua dieta apresentaram menor risco de desenvolver doenças renais crônicas, especialmente em casos associados ao diabetes e à hipertensão arterial. Além disso, o extrato de morango demonstrou, em estudos laboratoriais, uma capacidade impressionante de reduzir a formação de cristais de oxalato de cálcio nos rins, um dos principais componentes das pedras renais, em até 67%. Esse efeito sugere que o consumo frequente pode não apenas proteger, mas também ajudar a restaurar o equilíbrio interno dos rins, prevenindo complicações futuras. Outro fator que torna os morangos ideais para a saúde renal é o seu perfil mineral. Por serem baixos em potássio, fósforo e sódio, eles se tornam uma escolha segura, até mesmo para pessoas com algum nível de comprometimento renal, que precisam monitorar rigorosamente a ingestão desses nutrientes. Incorporar morangos à rotina alimentar pode ser feito de diversas maneiras: consumi-los frescos, preparar sucos naturais sem açúcar ou incluí-los em vitaminas e saladas são apenas algumas opções. Porém, assim como qualquer alimento funcional, o consumo deve ser moderado. Para pessoas com doenças renais,
sempre orientado por um profissional de saúde. Agora pense comigo, se todas essas 8 frutas possuem propriedades únicas para limpar e proteger os rins, o que acontece quando você combina uma dieta equilibrada com hábitos saudáveis e também com orientação médica? Será que é possível potencializar ainda mais os efeitos naturais dessas frutas e transformar completamente a saúde dos seus rins? Me fala aqui nos comentários. Então, o que você achou desse conteúdo? Espero que você tenha gostado, mas saiba que essas informações são apenas de caráter informativo e educativo, e que não substituem uma consulta com o seu médico ou com sua nutricionista. Por isso, para qualquer mudança na sua alimentação, procure sempre uma orientação médica. E já se inscreve no canal e ative o sininho. Assim, você sempre saberá quando um novo vídeo será postado. Um abraço, cuide-se sempre e até o próximo vídeo.